Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raio de Luz, onde eu vou falar aqui um pouquinho sobre a chama violeta e o mestre Saint-Germain, né? Bom pessoal, sobre a chama violeta ela foi trazida, né? O conhecimento da chama violeta foi trazido pelo mestre ascensionado Saint-Germain. Muita gente não sabe. O Conde de Saint-Germain, né, o mestre Saint-Germain, não criou a chama violeta. Ele não inventou essa chama. Essa chama já existia, certo? Essa chama já existia. Porque a chama violeta é um atributo da energia cósmica universal. Então, o mestre Saint-Germain, para quem não sabe, na extinta Atlântida, ele foi o sumo sacerdote do templo da chama violeta. Esse conhecimento na extinta Atlântida entre os sacerdotes era divulgado. Todos os sacerdotes, ou magos, como hoje nós chamamos, conhecia e até dominava essa chama. Então, a chama violeta não é algo novo para os planos superiores. A chama violeta sempre existia. O Conde de Saint-Germain, naquela época, na extinta Atlântida, ele pertencia, na extinta Atlântida, existia duas raças, a raça branca e a raça vermelha. O Conde de Saint-Germain, ele pertencia à raça vermelha, que naquela época, na extinta Atlântida, ele se chamava Mestre Condor, se eu não estiver enganado, era Mestre Condor. E ele era o sumo sacerdote da chama violeta, do templo da chama violeta, porque existia vários templos na extinta Atlântida. Tinha um templo da cura, tinha um templo da ascensão, tinha um templo do sol, tinha um templo do vril e tinha outros templos na extinta Atlântida. Então o mestre Saint-Germain, ele dominava essa chama, né? Ele era o sumo sacerdote, então ele dominava totalmente essa chama. Então, depois que a Atlântida afundou, né, devido à queda de um cometa, né, que foi necessário, a Atlântida afundou, né, no Oceano Atlântico que nós conhecemos hoje. E o mestre Saint-Germain, naquela época vivia como mestre Kundu, ele começou a reencarnar, né, durante a história, né, no Antigo Egito, no século XVIII, no século XIX e até hoje, por aí vai. E ele ascensionou ali por século XVI, né, onde ele se tornou Xuan, né, que é um regente de um raio, de uma vibração. No caso, é a última vibração, que é o sétimo raio, que é a chama violeta, o raio violeta. Então, essa é basicamente a história do mestre Saint-Germain. Ele trouxe esse conhecimento, ele não criou. Muita gente, quando fala chama violeta, só associa o mestre Saint-Germain, mas todo espírito, se ele tiver conhecimento e a força mental necessária, ele pode por si mesmo criar a chama violeta. Ele apenas trouxe esse conhecimento que já existia na extinta Atlântida até também na Era de Ouro da também extinta Lemúria. Então, o que é a chama violeta? A chama violeta, pessoal, ele é um poderoso dissolvente espiritual, né? Ele é usado principalmente em desmanche de magia negra. Também ele é ótimo para limpar a aura, purificar o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e até o mental concreto. Ele atua nesses quatro corpos, inclusive até no nosso corpo causal, que ele fica também sujo, claro que pelo lado de fora, por uma espécie de fuligem mental tóxica. Então essa chama ele consegue atuar até no nosso corpo causal.
certo? Então a chama violeta ele é um poderoso dissolvente espiritual, né? Onde através do seu poder transmutador ele atua até a nível atômico, né? Ele é mais poderoso do que, por exemplo, quando se no fogo da salamandra, né? Porque a chama violeta ela é resultado da fusão de duas chamas, da chama vermelha, né, do fogo, traz todo o seu poder desintegrador, né? Ele traz aquele poder de purificação através do fogo vermelho e também a chama azul, né, que é a chama do poder, né, que traz o alívio ao nosso campo mental, alívio à nossa consciência. Então, a chama violeta é o resultado da fusão da chama vermelha com a chama azul, resultando na chama violeta. Então, se você pegar um pouco de tinta vermelha e misturar com tinta azul, você vai obter o violeta. Então, a chama violeta ela é usada para purificação espiritual. A chama violeta não pode ser usada para o mal. Ela é uma energia que, pela sua própria natureza, ele serve para o bem. A chama violeta não serve para o mal. Nem adianta querer usar a chama violeta para o mal, que não vai funcionar. Pois bem, e como podemos utilizar essa chama? Bom, como tudo é mental, você pode, por exemplo, mentalizar uma pessoa e em volta dessa chama, dentro dessa chama, ou imaginar como se fosse um pequeno redemoinho em torno dessa pessoa, com essa chama, onde você vai promover a limpeza áurica dessa pessoa. Limpeza áurica dessa pessoa. Promovendo assim a purificação dos corpos físico, etérico, astral, mental e até causal. Então, através da mente, você pode criar essa chama. Você não precisa de decreto. Decreto é mais uma muleta, digamos, psíquica, você se concentrar, mas não é necessário. Na extinta Atlântida, eles não usavam rituais para invocar a chama violeta. Eles usavam a forma puramente mental. Então, essa é a chama violeta, pessoal. Ela não é dominada por todos os espíritos, todo espírito domina essa chama. Geralmente, quando se trata de limpeza na aura, geralmente é usado o magnetismo ou o fogo através dos elementais, conhecido como salamandra. Certo? Então, essa é a chama violeta, a chama da purificação, que ajuda a nós a impulsionar para níveis de consciência superiores. Porque quando você está limpo, você se desfaz de toda a criação mental inferior, daquele plasma emocional negativo, você fica mais leve e você fica mais sensível às energias dos planos superiores. Do que você estando sujo, as energias dos planos superiores têm dificuldade de acessar a sua consciência, certo? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi um pouquinho sobre o Mestre Saint-Germain e a chama violeta. Se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo áudio.